Quero cumprimentar o pastor Israel, toda a diretoria e a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 84. Localize, por gentileza, o verso de número 1, Salmo de número 84, e o verso de número 1, nós vamos ler alguns versos. Se puder me ajudar só um pouquinho mais no retorno, André, por gentileza, que eu já estou quase sem voz. Salmo de número 84, e o verso de número 1, que nos diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma deseja, sim, até desmaia pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa, e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto ao teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da perversidade. Pois o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. E os irmãos tomem assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um salmo bem conhecido. Deus abençoe, meu filho. Nós estamos diante de um salmo bem conhecido de todos nós, leitores da Bíblia Sagrada. Confesso aos irmãos que eu não sabia que eu ia ministrar essa noite, mas aprove ao Senhor de nós estarmos aqui compartilhando uma porção dessa palavra ao coração dos irmãos. E logo que o pastor Edson perguntou se eu poderia pregar, eu prontamente disse que sim, e essa palavra desceu ao meu coração. Eu sempre gosto de pedir confirmação a Deus, embora foi meio que de surpresa, mas Deus, ele falou aqui já, através dos louvores e através das palavras dos irmãos que me antecederam. Tenho por certo que eu sou o servo menor aqui da casa, não tenho voz de pregador como o pastor Maurício, não tenho a sabedoria que os demais pastores, mas eu quero compartilhar algo de Deus ao teu coração. O Salmo de número 84, para mim, ele é uma das mais belas declarações de amor ao Deus da casa a qual eles servem e a casa do Deus a qual se manifesta. O salmista, no Salmo de número 84, ele começa a expressar toda a sua gratidão, todo o seu louvor, todo o seu amor pelo Deus de Israel e pela casa desse Deus. Como eu disse, este salmo é uma das mais belas declarações de amor que nós vamos encontrar em toda a Escritura Sagrada, no que tange a casa de Deus, aonde o Deus desta casa se manifesta. Este salmo, ele é de autoria dos filhos de Corá, os descendentes de Corá. Eles demonstram o seu prazer em servir o Senhor, em adorar ao Senhor. Eles não adoram ao Senhor por obrigação, eles não adoram ao Senhor porque alguém está ordenando que eles adorem, mas eles adoram ao Senhor por vontade própria, pelo desejo de estar próximo de Deus, pelo desejo de estar na casa desse Deus. E o Salmo de número 84, ele expressa bem esse desejo.
e nos lembra do prazer que nós devemos ter em estar na casa de Deus. Bem-aventurado foi o pastor aqui, esqueci o nome do servo do Senhor, que disse que muitos têm perdido o desejo de estar na casa de Deus. Isso é uma verdade. Muitos hoje procuram o prazer em tantas coisas demasiadas e perderam o desejo de estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Mas o salmista, ele vem declarando o seu desejo e o seu amor de estar na presença desse Deus. Haja vista, e nós vamos ver aqui, a dificuldade que era para que eles pudessem estar na presença de Deus, na casa de Deus. Este salmo, ele é conhecido como o salmo da peregrinação. Este salmo, ele era um salmo que mostrava a dificuldade que o povo tinha para estar na casa de Deus. Este salmo não era um salmo para quem morava perto da casa de Deus. Este salmo era um salmo para quem estava longe da casa de Deus. Haviam pelo menos 3 grandes festas em Israel, que todo judeu ortodoxo, ele tinha o desejo, o dever e o prazer de estar nessas festas, a saber, a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então, todas essas festas, o salmista, ele está dizendo que eles tinham uma dificuldade para chegar na casa de Deus, aonde nessa festa eles iriam adorar ao nome do Senhor. Este salmo, ele expressa muito bem que mesmo em meio à dificuldade, tem como sim ter prazer em estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar adorando a esse Deus. Esse salmista que está falando acerca dessa peregrinação, ele está falando acerca do povo que mora no Reino do Norte. O Reino do Norte, meus irmãos, ele está aproximadamente 150 quilômetros de Jerusalém, aonde estava o templo do Senhor. Então eram 150 quilômetros que eles deveriam percorrer para estar na presença de Deus, na casa de Deus, adorando a esse Deus. Então, quando eles chegam na casa de Deus, é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande. Não obstante, o salmista no Salmo de número 122, ele vai expressar algo que me alegra todas as vezes que eu recebo um convite semelhante, e ele vai dizer: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para eles era uma alegria quando se chegava o tempo de festa, quando se chegava o tempo deles peregrinarem e estarem na presença de Deus, adorando a Deus. Era um prazer estar na casa de Deus, o prazer que sentiam justamente pelas dificuldades que eles tinham. Então esse prazer que alguém dizia: olha, alguém me convidou e eu tenho o desejo, o prazer, a alegria de estar na presença de Deus, porque eles sabiam que seriam dias marcantes. Esse salmo, ele foi atribuído aos filhos de Corá, ou de Coré, e nós sabemos muito bem quem foi Corá. Corá, ele foi autor de uma rebelião contra Moisés, não aceitando a sua liderança, e a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu a casa de Corá. Porém, os filhos de Corá não se deteram ou não adquiriram a mesma ideia de seu pai na rebelião contra Moisés. Perceba que os filhos dele ainda permanecem vivos, a sua geração ainda permanece viva. Quando nós olhamos isso daqui, que houve uma rebelião contra um servo de Deus, contra um ungido de Deus, é muito fácil dentro da nossa ideia humana julgar as gerações que viriam através daquela família, através daquele pai que se rebelou contra uma autoridade. Talvez nós, dentro da nossa natureza humana, julgaríamos e diríamos: filho de peixe e peixinho é. Se o pai se rebelou, os filhos também se rebelarão. Mas eu glorifico a Deus que Deus não olha como nós olhamos. Deus não olha a aparência, Deus não olha o seu passado, Deus não olha a sua genealogia. Deus olha muito
muito além. E quando Deus dá ordem para que Moisés edifique o tabernáculo para adoração ao seu nome, Deus ele vai dizer: coloque os filhos de Corá como levitas adoradores na minha presença. Alguém olhava e dizia: são filhos do rebelado, mas Deus dizia: são adoradores na minha casa. Alguém olhava e dizia: não vai prestar, filho de peixe, peixinho é. Deus olhava e dizia: eu mudo a história do homem, exalto ele, coloco ele a adorar na minha presença. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei de quem você é filho, qual a sua história, da onde você veio, qual é o teu passado. Eu só sei de uma coisa: Deus ele é especialista em mudar a história do homem, em dar um banho de misericórdia e em levantar o homem do muturo e fazer dele um adorador por excelência. Tem adorador nessa noite aqui? Aleluia! Adoradores que adoram a esse Deus em espírito e em verdade. Então nós olhamos que Deus ele não olha como nós olhamos. Deus ele não vê como nós vemos, não julga como nós julgamos. Mas nós vamos ver que Deus ele pega os filhos de Corá e coloca eles como responsáveis da adoração no templo do Senhor. Os filhos de Corá eles só ficam atrás do salmista Davi e dos salmos de Asaf. Ele é o terceiro grupo que mais escreveu salmos na Bíblia Sagrada. E eu amo cada salmo desse, porque são salmos espirituais que mexem com as nossas vidas e nos mostram que os filhos eles seguiram o seu próprio caminho, fizeram as suas próprias escolhas, preferiram a Deus, preferiram a sua palavra, preferiram a presença do Senhor, preferiram ser adoradores do que se rebelar como o seu pai. E aí eles vão ser instituídos agora adoradores, levitas na casa de Deus. Muitos até haviam esquecido dos filhos de Corá, porém Deus não se esquece deles e Deus tem uma função preparada para eles em sua presença. Eles começam o salmo de número 84 trazendo uma reflexão muito poderosa, porque ele inicia o salmo de número 84, verso de número 1, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. E eu fico pensando, o que faz o tabernáculo de Deus tão maravilhoso, tão agradável, tão amável, para que o salmista ele declare todo o seu amor por esse tabernáculo. Eu fico pensando, o que tinha de especial na casa de Deus naquela época, para eles peregrinarem 150 quilômetros a pé, passando por dificuldade, passando por situação adversa, para estar na presença de Deus. O que havia no tabernáculo que fazia o tabernáculo tão maravilhoso, tão amável, tão precioso? Quando nós olhamos as escrituras sagradas, nós vamos ver que o tabernáculo era onde o sacerdote, ele vestia as suas vestes características e ele se apresentava diante do povo desempenhando as suas funções. Por algumas vezes, alguém via o sumo sacerdote também, trajado de suas ricas vestimentas, oferecendo o sacrifício a Deus ou aspergindo o sangue, que era o dever do sumo sacerdote, sobre a tampa do propiciatório. Era onde também eles viam um sacrifício morto que eles ofereciam. O sacerdote pegava o sacrifício, partia no meio sobre o altar, tirava o sangue, colocava numa bacia de bronze e oferecia em holocausto a Deus. O sacerdote por vezes pegava o seu incensário, queimava o incensário, a casa se enchia de fumaça, a glória de Deus manifestava.
Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vamos ver que os levitas ainda estão no tabernáculo adorando ao Senhor dos exércitos, ao Deus Criador. E na igreja, meu irmão, não é diferente. Por vezes nós vemos aqui, aleluia, expressado muito claro: o sacerdote representa os ministros da casa de Deus, os obreiros da casa do Senhor. Aqui também há levitas aonde adoram o nome do Senhor, exaltam o seu nome através de louvores e adoração. O sacrifício que eles faziam lá atrás, hoje nós só fazemos menção de um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E por vezes o sumo sacerdote, ele resolve se manifestar no meio do povo de Deus, e nós conseguimos só ver o brilho da sua glória e da sua presença. Quem já viu o brilho da glória do sumo sacerdote aí? Jesus por hora se manifesta no meio do seu povo. Então, quando eles estão dizendo que é um prazer estar na casa de Deus, que é um amor estar na casa de Deus, eles estão dizendo: é lá que a presença de Deus se manifesta, é lá que a glória de Deus desce, é lá que os pecados são perdoados, é lá que o sacrifício é feito, que há sangue, que há presença, que há glória, que há adoração. Então, estar na presença de Deus é melhor que estar na praça, é melhor que estar no clube, é melhor que estar no shopping, é melhor que estar em casa sentado assistindo Netflix. Na presença de Deus nós sentimos a sua glória, a sua manifestação, a sua presença. Na sua presença nós adoramos. E se tem adorador nessa noite aqui, levante as mãos para o céu e adore ao nome desse Deus que está presente. Eu não sei você, mas eu sinto graça de Deus aqui. Eu não sei você, mas eu sinto presença de Deus aqui. Não se lamente por quem não veio. Você deu o valor que tem que ser dado à presença de Deus. Oh, aleluia. Você não ficou em casa, você até cansado está, mas você disse: eu vou na casa de Deus, porque lá Ele se manifesta, lá a presença dEle desce, lá nós somos renovados, lá eu sou curado, eu sou cheio da sua presença. O lugar mais propício de Deus se manifestar não é no seu quarto, não é na sua sala, não é no shopping. O lugar mais propício de Deus se manifestar é quando o povo dele se reúne em uma assembleia de adoradores para adorar a sua presença. Tem assembleia de adorador aqui, meu irmão? Tem? Aleluia. Então o prazer que eles tinham de estar na casa de Deus era tão grande que ele chega no verso de número 10 dizendo: Senhor, mais vale um dia na sua presença do que 1000 fora dela. Nada contra os porteiros, glória a Deus pelos nossos porteiros. Aí ele diz assim: mais vale ser porteiro na casa de Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Oh, aleluia. Mais vale estar lá no estacionamento manobrando o carro do que estar, meus irmãos, nas garras do diabo. Mais vale estar na presença. Mas eu não cantei, eu não preguei, eu não ganhei oportunidade. O que faz o culto não é a oportunidade. O que faz o culto é o desejo de você estar na presença dele para adorar. Se você veio para adorar, não existe culto ruim. Eu sempre digo isso daqui: existe culto mal oferecido a Deus. Só sai reclamando de culto quem não oferece a sua adoração, o seu louvor, a glória devida que é para dar para Ele. Tem gente que sai murmurando, dizendo: gritou demais, berrou demais, desafinou. Meu irmão, culto é para adorar a Deus, e cada um adora do jeito que sabe adorar. Quem vem para adorar não olha a veste, não olha a aparência, não olha se canta bonito, se prega bonito. Quem vem para adorar vem por Ele, por Ele, por Ele.
Oh, meu Deus. Minéria plamanchorie mequinebrias. Alamanchorgendobria faia sebria manto comines. É tão bom estar na presença de Deus, que eu olho para Davi no Salmo de número 27 e no verso de número 4. Davi orando a Deus e dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa morar na sua casa por todos os dias da minha vida. Quando Davi escreve o Salmo de número 27, a casa de Deus não tinha a beleza que tinha nos tempos do seu filho Salomão. Quando Davi escreve o Salmo de número 27, nós vamos olhar para o tabernáculo do Senhor e vamos ver uma casa feita de lona e de madeira. Me desculpe a expressão, mas era um barraquinho que foi construído para adorar o nome do Senhor. Não tinha riqueza, não tinha beleza. Aí Davi era rei de Israel. Davi tinha riqueza, Davi tinha palácio, Davi tinha trono, Davi tinha ouro, Davi tinha coroa, Davi tinha uma cama king size, Davi tinha tudo do bom e do melhor no seu reinado. E ele está dizendo: eu abro mão do reinado, mas eu não abro mão da presença desse Deus. Eu prefiro ficar sem trono, sem reinado, sem glória, mas estar na presença do meu Deus. Eu falo e repito: o que faz o culto não é, aleluia, outra coisa senão a presença de Deus. O que faz culto não é o ambiente preparado, o ar-condicionado, as luzes, a cadeira. O que faz o culto é o desejo da nossa alma de adorar o nome do Senhor. Tem gente que não tem a qualidade de igreja que nós temos, e muitas vezes adora até melhor do que nós adoramos, porque ele vem para o culto com o desejo de sentir a presença de Deus, de ver a glória de Deus, de adorar esse Deus. Deus que libertou a sua vida, que salvou a sua vida, que deu um banho de misericórdia e que te colocou assentado para adorar Ele. Então, se você é grato a Deus, por gentileza, levante uma mão para o céu. Uma mão é pouca para Jesus. Levanta as duas e adore ao nome dEle nessa noite. Aleluia, aleluia. Davi está dizendo: eu prefiro perder o palácio, mas estar na presença do meu Senhor. Hoje tem gente que prefere o palácio e despreza a presença, mas eu glorifico a Deus que tem uma geração que prefere a presença do que o palácio. O que faz o culto não é o lugar. O que faz o culto é o tanto que você está disposto a entregar a esse Deus. No tempo dos primeiros cristãos, eles estavam sendo severamente perseguidos. Cristãos estavam sendo mortos em arenas para alegrar o público. Crianças eram vestidas em pele de ovelhas e eram colocadas nas arenas para serem devoradas pelos leões. E sabe aonde a igreja estava? Segundo a história, a igreja estava nas cavernas que haviam abaixo da cidade de Roma. E o que eram essas cavernas? Essas cavernas eram os sepulcros daquela época. Era debaixo da cidade romana onde se sepultavam as pessoas. E a igreja, ela vai para debaixo da cidade de Roma, nessas cavernas, para adorar o nome do Senhor Jesus. Não havia um cheiro bom. O cheiro de corpo em decomposição era muito forte. Ali haviam restos mortais espalhados. Mas a igreja, ela está lá dentro, adorando ao nome do Senhor Jesus.
Porque o que faz o culto não é o lugar, o que faz o culto, aleluia, é o desejo de um adorador. Hoje nós temos cadeira boa, microfone bom, retorno bom, som bom, qualidade de igreja, ar-condicionado, e é uma luta para o povo de Deus adorar o santo nome dEle. É uma luta para tirar o crente de dentro de casa, precisa fazer algo muito especial para ele entender que vale mais a pena estar na presença de Deus do que qualquer em outro lugar. Aleluia, hoje nós temos tudo do bom e do melhor, e é uma dificuldade para o povo de Deus se reunir. Chove, não vem, está com dor de cabeça, não vem, doeu o dedo, não vem, está resfriado, não vem, sempre alguma coisa para ele não vir. Mas tem adorador de verdade, que não importa se está chovendo, se tem sol, se já anoiteceu, se a noite está estrelada, se tem ar-condicionado, se não tem, se tem cadeira confortável, se não tem, se tem microfone, se não tem, o desejo dele é estar na presença do Senhor, adorando ao nome do Senhor Jesus. Ô meu irmão, me alegro porque tem gente que não tinha condição nenhuma, mas ele vem para a presença de Deus, ele se esquece dos problemas, ele se esquece que a sexta-feira foi cansada, e ele se reúne dentro da casa de Deus para adorar esse Deus, adorar esse Deus, independente da situação e das circunstâncias. Ele declara o seu amor. E eu acho lindo que ele chega a dizer: a minha alma desfalece, como se ele estivesse dizendo: a minha alma, ela desmaia na presença de Deus. A minha alma, ela se entrega de tal ponto na presença desse Deus que eu esqueço de tudo. Eu só quero saber da presença. Eu só quero, aleluia, saber da presença. A minha alma deseja, sim, até desmaia pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Perceba que ele usa 3 expressões aqui. A primeira expressão que ele usa é alma. A segunda expressão que ele usa é coração. E a terceira expressão que ele usa é carne. É porque culto, ele não é feito só com a carne. Culto, ele não é feito só com o coração. Culto não é feito só com a alma. O culto é um conjunto de coisas que nós reunimos para adorar o nome do Senhor. Tem gente que ele traz até a carne, o corpo para a casa de Deus, mas ele não traz a alma. E aí ele é só alguém que entra dentro de um sistema de culto. Quando o pregador manda ele levantar a mão, ele levanta. Se manda baixar, ele baixa. Se manda falar alguma coisa para alguém, ele fala. Ele vive em um sistema robotizado dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque ele trouxe só a carne para o culto. Ele não trouxe a alma, ele não trouxe o coração. Agora tem gente que traz só o coração, emoção para o culto, e ele não traz a alma, ele não traz a carne. Aí o culto para ele é só movimento, o culto para ele é só movimento passageiro. Mas culto ele é feito, aleluia, dentro dessas 3 expressões que o salmista vai dizer: alma, coração e carne. Alma é aquilo que está ligado com Deus. Coração são os sentimentos, razões, emoções. A carne é o corpo físico. Em outras palavras, o salmista está dizendo: corpo, adore ao Senhor por inteiro. É por isso que eu amo o salmista quando ele diz assim: tudo que há em mim, louve ao Senhor. Ele está dizendo: mãos, vocês foram feitas para adorar. Pés, vocês foram feitas para adorar. Aleluia. Corpo, você foi feito para adorar. Alma, você foi feita para adorar. Aleluia. Eu amo, meus irmãos, quando eu olho os africanos adorando a Deus, porque os africanos, eles adoram a Deus diferente. Eu acho que você já viu isso. Eles adoram a Deus dançando na presença de Deus, porque eles entendem que tudo que há neles é para o louvor e adoração ao nome do Senhor. Tem
gente que só traz o corpo, tem gente que só traz a emoção, mas tem gente que vem por inteiro, dizendo: Senhor, eu me entrego por inteiro na sua presença. E quem se entrega por inteiro, meu irmão, o culto dele é diferente. Ele sai daqui dizendo: que culto, que presença, que glória, porque ele veio e se entregou por inteiro a Deus. Tem alguém que já se entregou por inteiro aí? Aleluia, 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 aleluia. Ele continua dizendo no verso de número 3, eu tenho que correr por conta do horário. Ele diz: sim, o pardal encontrou ninho na sua casa, e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes. Eu amo isso daqui porque eu vejo o salmista sentindo ciúmes e até inveja dos próprios passarinhos que fizeram ninho na casa de Deus. E aí, quando nós olhamos o salmista dizendo: até o pardal encontrou ninho, nós vemos que o pardal, ele é algo desprezível. Alguém cria pardal aqui? Ninguém. Alguém quer um pardal? Não quer. Por quê? O pardal não tem nada de bom. Primeiro, o pardal ele tem nos 5 continentes. O pardal é um bicho piolento. O pardal não canta bonito. E o pardal ainda faz ninho na sua casa e vira um fedor que só. Então o pardal não vale nada. Mas quando o salmista olha para o pardal, ele está dizendo: algo tão desprezível que não tem valor nenhum, encontrou lugar na sua presença. Quem dera nós, meus irmãos, aleluia, que valemos muito mais do que um pardal. Foi o próprio Jesus que falou. Por gentileza, eu não sei quem que está na mídia ali, mas se for possível colocar para mim, coloca Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 29, por gentileza, Mateus 10 e 29, vamos ler todos juntos numa voz, 1, 2, 3... E nenhum deles, sem a vontade. Espera aí, quanto que custa o pardal? 2 pardais por quanto? 1 centil. 2 pardais é 1 centil. Coloca para mim agora Lucas, capítulo de número 12 e versículo de número 6, por gentileza. Lucas 12 e versículo de número 6, e nós vamos ler o 7 também. Olha lá, vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Segura aí, segura aí. Não se vende 5, em outra tradução está pardais. Não se vende 5 pardais, aleluia, por 2 centis. Vamos lá, veja que ninguém gosta de pardal. No texto em Mateus diz que 2 pardais era quanto? 1 centil. Agora, em Lucas, 5 pardais são quanto? Pela lógica, quando nós fazemos o cálculo, 2 centis deveria comprar quantos pardais? Mas é tão desprezível que o vendedor, ele olha, você está comprando 4, leva um de brinde, que isso daqui não tem valor nenhum. Aleluia. Mas aí eu amo que o meu Jesus, ele vai escrever no verso de número 7, dizendo: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se o pardal tem ninho na presença de Deus, você tem mais valor do que o pardal na presença do Senhor. Então adore ao nome dele, porque para ele você tem valor. Quem sabe você chegou aqui se sentindo desprezível, dizendo: Senhor, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. E Deus está dizendo: você não tem ideia de quem você é diante de Deus. Você, primeiro, é templo do Espírito Santo de Deus. Segundo, você é a coroa da criação de Deus.
Deus. Você é a obra mais incrível da criação. Não pensa que você não é nada, não pensa que você não tem valor nenhum. Deus está dizendo: você vale mais do que muitos diamantes. Você é precioso para Deus. Hoje Deus tem cura para a alma de alguém aqui nessa noite. Oh, aleluia. Quem sabe você não tem o canto bonito como um canário, como um sabiá, aleluia, mas tem, aleluia, um lugar especial para você na presença de Deus. Oh, aleluia, tem um lugar especial para você diante da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Deus suporta até o canto dos pardais em sua casa, Ele pode suportar você também. Aleluia, mesmo não tendo afinação, mesmo sendo tão falho, pecador, Deus, Ele suporta você também na presença dEle. O que Ele só quer é que você traga, aleluia, alma, corpo e espírito para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Aleluia, quando você se sente nada e quando você se sente tão pequeno, tão indigno, Deus se levanta e te diz: eu vou fortalecer você. É por isso que Paulo diz que ele se aperfeiçoava no que? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você não se sente nada, quando você diz: Senhor, eu não sou, eu não posso. Deus, Ele entra em cena e diz: mas eu sou, mas eu posso, mas eu faço. Aleluia, não é você, meu irmão, é Ele. Não é por você, meu irmão, é por Ele. Aleluia, nós só temos que se render à sua vontade. E eu tenho que encerrar por conta do horário. Ele continua, e a gente podia ficar aqui pelo menos mais uns 2 dias, falando, extraindo lições desse texto. Ele continua dizendo: abençoados são aqueles que habitam na sua casa. Eles ainda, aleluia, te louvarão, ou estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Eu amo a expressão do salmista. Por quê? Porque dentro desses 150 quilômetros, eles tinham percursos difíceis. É uma região árida, é uma região desértica, é uma região que os caminhos são entre os vales. Quando nós falamos de vale, vale sempre vai projetar o quê? Choro, lágrima, sofrimento, provação. Toda vez que a Bíblia fala de vale, você tem que olhar nessa perspectiva: dificuldade, problemas, aflições, dificuldades. Então a Bíblia diz que eles passam pelo vale de Baca, o vale das lágrimas. Esse vale, ele é conhecido, Vale das Lágrimas, pelas balsameiras que haviam ali, e destilavam o bálsamo, elas gotejavam como se a planta estivesse chorando. A parte mais difícil da peregrinação para eles era o vale. Era a última parte para que eles pudessem chegar em Sião. Era o último trajeto para que eles pudessem chegar em Sião. Mas aí o salmista, ele vai dizer bem-aventurado. Bem-aventurado aqui no original é Macários. Macários é felizes. E ele está dizendo: felizes são os que estão caminhando no vale, porque mesmo caminhando no vale, os seus pensamentos estão aonde? Nos caminhos aplanados. É como se ele estivesse dizendo: aleluia, o propósito que nós estamos fazendo é adorar a Deus. Mas mesmo quando nós estamos no vale, nós não sentimos a dor do vale, porque a nossa mente está nos caminhos aplanados.
A nossa mente está na presença de Deus, na casa de Deus, na adoração a esse Deus. É por isso que o crente é diferente, meu irmão. Ele passa a prova, está adorando, a porta fecha, ele está adorando, a enfermidade chega, ele está adorando. É porque ele vai passando pelo vale, mas a mente dele não está no vale. A mente dele está acima do vale, está na presença de Deus, está nos caminhos aplanados, aonde Deus está, onde a presença de Deus habita. Aí ele está dizendo: bem-aventurado, felizes são aqueles que, passando pelo vale, eles não colocam a sua cabeça no vale, eles não se entregam à luta do vale, mas eles estão com o pensamento nos altos. Ele está com o pensamento nas alturas, em lugares aplanados. Aleluia. Se coloque de pé, eu tenho que concluir. E ele continua. Aleluia. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. Veja que Deus prepara todas as coisas. O bálsamo, ele é usado para quê? Para curar feridas. 150 quilômetros a pé certamente causavam feridas nos seus pés, mas era no vale que o bálsamo era destilado para sarar as feridas dos pés deles. Eu não sei por que vale você está passando, mas nesse vale Deus já preparou uma balsameira para curar as tuas feridas. Eu estou toda arrepiada aqui. Eu não sei a prova que você está passando, a adversidade que você está passando, mas Deus está dizendo: é no meio da prova, é no meio da adversidade que eu já preparei o bálsamo para sarar as tuas feridas. Sabe o que eu acho mais lindo? É que nesse percurso que passava pelo vale, o vale era o último obstáculo que eles tinham para chegar em Sião, aonde está a casa de Deus. Ou seja, quando eles saíam do vale, a primeira visão que eles tinham era da casa de Deus, era da glória de Deus, era da presença de Deus. Ei, o vale ele pode durar uma vida inteira, mas Deus já preparou uma casa onde a glória dele é eterna. Nós louvamos aqui hinos espirituais e principalmente falando que a nossa vida não é aqui, mas a nossa vida está por vir. Então enfrenta esse vale, levanta a cabeça, porque a visão da chegada vai superar todas as dores do caminho. A visão da chegada nas moradas celestiais vai superar todas as feridas que você, aleluia, adquiriu no caminho. Deus está dizendo: a chegada vai recompensar as dores do caminho. Só tão pouco, não desista, não pare, não retroceda. O vale está acabando. O vale é o último obstáculo. Muito em breve a trombeta vai soar e nós vamos para Sião, aleluia, a namorada que está preparada para nós. Suporta esse vale, porque o vale passa, mas a presença dele permanece, a glória dele permanece. Então fica firme, porque o vale ele vai ser esquecido quando você tiver a visão da chegada. Já pensou? A trombeta soar agora, oh Senhor, que maravilha seria. Você já não lembraria mais das dores que você tem passado, das lutas, das aflições, porque o próprio Cristo vai dizer que lá não tem choro, não tem lágrima, não tem pranto, não tem dor, porque todas essas coisas são passadas, e eu estou assentado no trono e faço nova todas as coisas. Deus está dizendo para alguém aqui: suporta um pouco mais, chore um pouco mais, aguenta um pouco mais,
porque a visão da chegada vai superar toda dor que você está passando neste vale. Eu não sei o motivo das tuas lágrimas, da tua dor e do teu sofrimento, mas eu sei que o meu Deus tem preparado uma glória tão grande, tão superior, que o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque essa breve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória sobressalente. A glória que Deus tem para revelar é maior do que as dores que você está passando hoje, é maior do que as aflições que você passa hoje, é maior do que a saúde que te falta hoje. Deus está dizendo: o que eu tenho para você é maior que os teus olhos conseguem ver, que você consegue esperar. Deus tem algo maior para você. Aleluia. Eu devolvo a direção do trabalho a quem é de direito nessa noite. Deus em Cristo te abençoe e fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.